Olá, meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua terça teológica. No vídeo de hoje, vamos começar a falar um pouco sobre a soberania de Deus. Para você que está familiarizado com os estudos teológicos, certamente já ouviu falar muito sobre esse tema, seja na igreja onde você congrega, em alguma música gospel famosa que você deve ter ouvido por aí, ou então, até mesmo um hino cristão, ou até mesmo nas páginas das redes sociais, seja do Facebook, Twitter, Instagram, onde esse tema rende muitos debates e até muitas tretas a respeito. De fato, este é um tema muito complexo, mas muito importante. Por isso eu quero convidar você para aprendermos juntos um pouco mais sobre a soberania de Deus. Do que se trata essa doutrina especificamente falando. Antes, no entanto, de nós fazermos uma abordagem teológica a respeito da soberania de Deus, eu quero convidar você para já acessar os nossos vídeos anteriores, especialmente aqueles que falam da independência de Deus e sobre os nomes de Deus, que nós fizemos aqui na nossa própria terça teológica. Você pode compreender melhor o aspecto da soberania quando você compreender também esses outros atributos a respeito da pessoa de Deus, lembrando da sua independência e também da sua infinitude. Lembrando que Deus é infinito em relação ao tempo, ao espaço, que ele é onipotente e também todo-poderoso. Então acessa a nossa playlist e confira esses vídeos para que você tenha já uma compreensão maior a respeito dessa doutrina da soberania de Deus. Para iniciarmos o nosso assunto sobre soberania de Deus, eu quero fazer, primeiramente, neste vídeo de hoje, falarmos um pouco a respeito do desenvolvimento histórico. Vamos tratar de alguns teólogos importantes, 3 teólogos importantes que começaram, que desenvolveram essa doutrina chamada soberania de Deus. É claro que nós não podemos simplesmente citar um teólogo como um responsável geral para o desenvolvimento de uma doutrina. Certamente, ao longo de toda a história da igreja, nós vamos ter pessoas que falaram, que trouxeram ali a sua semente, que falaram um pouco a respeito desses assuntos. E eu quero destacar aqui com você 3 nomes específicos de 3 teólogos importantes que abordaram a respeito desse assunto, que trataram com relevância a respeito do assunto da soberania de Deus, antes de fato de falarmos e trazermos uma definição sobre o que é a soberania de Deus. Para muitos, a doutrina da soberania de Deus foi desenvolvida pelo teólogo do século XVI chamado João Calvino. Por isso, associam ela à questão da predestinação, associam essa doutrina também àquilo que é chamado, o movimento chamado calvinista, lembrando ali dos 5 pontos do calvinismo, que nos remonta aos cânones de Dort, certo? Fazendo uma associação direta com o calvinismo. No entanto, João Calvino não foi o primeiro teólogo que destacou, de fato, essa doutrina da soberania de Deus. A doutrina da soberania de Deus tem sua semente, podemos dizer assim, se a gente não colocar aqui o próprio apóstolo Paulo, os escritores bíblicos, mas lá vamos pensar aqui em termos de teologia já cristã, um pouco mais desenvolvida ali no século IV, vamos destacar o teólogo Agostinho de Hipona. Vocês conhecem um pouco da trajetória de Agostinho de Hipona. Ele é tido como um santo da Igreja Católica, um homem que ele era completamente agnóstico no sentido de não crer totalmente em Deus, levava uma vida completamente às avessas daquilo que o cristianismo falava. Ele era muito bom em oratória, um homem dado à filosofia. No entanto, teve um momento da sua vida que Deus o encontrou, especialmente nas suas conversas ali com Ambrósio de Milão, outro grande nome da igreja cristã. Então, Agostinho, depois de descobrir quem é a verdade, de se render a Cristo, ele então se torna ali um padre, dentro da configuração ali do quarto século, e então passa a ser um teólogo e um grande nome de peso, na verdade, dentro da teologia cristã.
E as muitas doutrinas que nós temos dentro do calvinismo, dentro do meio reformado, elas tiveram ali a sua semente e podemos dizer assim, até um grande desenvolvimento a partir de Agostinho de Hipona. E a doutrina da soberania de Deus, então, ela ela tem ali, vamos dizer assim, nos seus primórdios dentro do formato teológico com este nome, né, Agostinho de Hipona. Para Agostinho, como que Agostinho desenvolveu esse aspecto, como que ele alcançou essa ideia de soberania de Deus? Não que ele tenha sentado ali, talvez, dentro na sua sala, no seu gabinete, dentro com seus estudos teológicos e dito, agora eu vou começar a escrever algo sobre a soberania de Deus. Não. Ele começou a estudar realmente a doutrina que nós chamamos da doutrina da graça. Um dos grandes pontos fortes da doutrina do próprio Agostinho de Hipona. Desenvolvendo essa doutrina, o que seria, né, a forma como Deus salva os pecadores, como Deus ele alcança os pecadores por meio da obra de Cristo Jesus, como que essa obra ela é eficaz na nossa vida, que ela é um dom de Deus. Então, Agostinho a gente passa a ver esse conceito de soberania de Deus dentro das formulações de Agostinho. Para Agostinho, a graça de Deus é um dom, não uma recompensa para as das nossas obras. Ele entendia que a graça reflete a liberalidade daquele que a dá, ou seja, Deus é livre para dar a sua graça a quem ele quiser. Por isso, ele recusava qualquer participação das obras humanas que levava ao entendimento de que os homens poderiam comprar a salvação, como era muitas vezes nos dias da Igreja Católica, especificamente mais ali perto na Idade Média, esse pensamento semi-pelagiano, se a gente pode dizer assim, ele passou a ser desenvolvido, em que Deus ele ajuda aquele que se ajuda, em que Deus ele já fez a sua parte em Cristo Jesus, agora você precisa fazer as suas obras para alcançar a salvação, que a graça que Cristo deu, ela não é suficiente para salvar o homem, que o homem ele nasce apto a fazer boas obras, ele é bom em certo sentido, em certo aspecto, e pode fazer alguma obra que possa contar ali para ser salvo por Deus, para alcançar a salvação. Agostinho, então, ele não tinha essa compreensão. Ele entendia que a salvação era dada por Deus, era um presente, que o homem nunca poderia salvar-se a si mesmo, que ele não tinha condição, porque já nasceu pecador, ele já não tinha ali tudo aquilo que era necessário para poder caminhar, fazer a vontade de Deus. Ele carecia de uma intervenção de cima, de alguém que fizesse isso para ele. Então, Agostinho, ele definiu isso dentro de um embate teológico, né, contra Pelágio, que enfatizava a participação humana na salvação, em que ele enfatizava as obras, o lugar das obras do homem como um grande peso dentro da salvação dos pecadores. E para combater este ensino que foi declarado herege pela igreja, certo? Agostinho de Hipona, ele traz à tona os textos bíblicos, o ensinamento bíblico de que nós somos salvos pela graça. E falando dessa salvação pela graça, né, nós entendemos que Deus dá a sua graça a quem ele quiser e recusa a sua graça também a quem ele quiser. E aqui, então, nós vamos vendo o princípio daquela doutrina, dessa doutrina que nós estamos abordando como soberania de Deus, né, envolvendo ali também o aspecto da predestinação. É aqui que entra esse entendimento primário. Porque Deus é soberano, ele é livre para eleger alguns seres humanos à salvação. Bem, aqui nós vemos como que esse entendimento da soberania de Deus perpassa o pensamento, de forma bem breve, de Agostinho, né? Não Agostinho de Hipona, não Agostinho Carrara, mas Agostinho de Hipona, certo? Em que Deus ele é livre para escolher quem ele quiser. Então, foi baseado em Agostinho de Hipona, por exemplo, que Calvino desenvolve a doutrina da predestinação. Por sua vez, Agostinho bebe diretamente da fonte que é o apóstolo Paulo para falar a respeito desse assunto. Bem, mas vamos caminhar um pouco mais. Anos mais tarde, já lá no século XVI,
depois de muito desenvolvimento teológico da igreja e muitos nomes que a gente está deixando aqui de fora, tem que salientar muito bem isso. Um dos grandes nomes que passou a enxergar, a pensar a respeito da doutrina da soberania de Deus foi o reformador Ulrico Zwinglio, certo? Um reformador suíço que teve assim o seu ministério em Zurique. E veja a peculiaridade, a particularidade a respeito do pensamento de Zwinglio, como que ele conseguiu, como que ele desenvolveu, o contexto em que ele desenvolveu a doutrina da soberania de Deus. Anos após Agostinho, então, Ulrico Zwinglio, no início do seu ministério em Zurique, no auge da reforma protestante, que já havia acontecido ali em 1517, nós estamos nos tratando aqui de 1519, e também nos anos ali da peste negra, da epidemia que assolou toda a Europa, certo? Como esta do coronavírus, como nós acabamos de passar, estamos passando ainda, lamentavelmente, certo? Ele considera a doutrina de Deus como, da soberania de Deus, como um alento aos que estavam sendo vitimados pela peste. Como que Ulrico Zwinglio começou a pensar a respeito da soberania de Deus? Ele começou a pensar partindo da própria prática, do momento histórico em que eles estavam vivendo, um momento em que a peste negra estava dizimando pessoas, em um movimento em que essa peste estava acabando com famílias, um contexto muito parecido, muito semelhante ao que nós vivemos atualmente, certo? E ele mesmo, sendo infectado, ele compôs um poema em que refletia a respeito do destino da sua alma e que aceitaria qualquer que fosse o destino que Deus quisesse, que Deus determinou para ele. Ele disse assim num verso do seu poema: Senhor, eu sou o teu vaso para ser restaurado ou destruído. Ou seja, ele se colocava nas mãos de Deus, porque entendia que os seus dias já tinham sido determinados por Deus, porque Deus ele era poderoso, porque Deus era o quê? Soberano. Então, essa concepção da soberania de Deus, especialmente relacionada à providência, em que Deus ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, foi então que começou, foi desde então que o Ulrico Zwinglio começou a pensar a respeito disso. A teologia de Zwinglio passou a ser modelada pela sua percepção da soberania absoluta de Deus. Ele não entendia, como alguns entendem, que tudo estava de fato ao acaso, as pessoas estavam sendo lançadas ao acaso, mas que Deus ele já tinha destinado tudo o que acontecia, que Deus exercia um senhorio absoluto sobre todas as pessoas e sobre toda a história. E aí então passou a desenvolver algo relativo à doutrina da soberania de Deus. Zwinglio desenvolveu a sua ideia a respeito da soberania absoluta de Deus a partir do quê? Da doutrina da providência. Ele pregou um sermão em especial chamado Sobre a Providência. E nesse sermão, que você pode até acessar na internet, você pode procurar a respeito disso, ele vai destacar esse ponto de que Deus ele é soberano, que ele tem o senhorio sobre toda a terra, que Deus, ele de fato nos conserva tudo que existe, até mesmo os acontecimentos ruins, como o da peste que assolou eles naquele momento, por meio da sua providência. E nesse sermão, ele expressa também o seu conceito sobre predestinação, que Deus ele é livre para escolher a quem ele quer salvar, a quem ele quer estender a sua graça. Em que Deus, como acabei de explicar para vocês, ou seja, Deus é soberano para agir como quer e para salvar a quem quiser. Então, nós vemos também esse teólogo falando aqui de forma bem breve, gente, a respeito de Ulrico Zwinglio, como que ele chegou a este conhecimento, como que ele passou a desenvolver esse entendimento a respeito da soberania de Deus. E, por fim, eu quero destacar o terceiro teólogo dessa noite, que você já deve imaginar quem é, o nosso amado teólogo João Calvino. De certa forma, ele é um dos grandes, se não é o maior, ele é o grande
contribuinte, se a gente pode dizer assim, a respeito dessa doutrina da soberania de Deus, certo? No entanto, há outros teólogos também, antes de Calvino e pós-Calvino, que trabalharam bem essa ideia sobre soberania de Deus. Mas, no entanto, João Calvino, temos ele como grande sistematizador dessa doutrina. Para João Calvino, Deus não é soberano apenas no que diz respeito à salvação de pecadores, certo? Mas também sobre toda a realidade. Calvino, ele expande esse pensamento a respeito da soberania de Deus. Vamos falar a verdade. Sempre quando você vê um título desse vídeo, soberania de Deus, você vai falar assim, vamos falar sobre predestinação. Mas, dentro da teologia reformada, dentro da visão calvinista, se a gente pode dizer assim, a soberania de Deus, ela ocupa o espaço central. Entender que Deus é soberano, né, nos faz pensar a respeito de toda a nossa teologia, em respeito de todo o desenvolvimento da teologia reformada, parte desse pressuposto da soberania de Deus sobre todas as esferas humanas. Não é? Tanto que Abraham Kuyper, um teólogo posterior a João Calvino, ele vai desenvolver a sua teologia, né, a teoria das esferas, em que Deus ele é soberano sobre todas as esferas da realidade humana, não apenas no que diz respeito à salvação ou a ideia da regeneração, da redenção que Deus aplica por meio de Jesus Cristo, certo? Então, só retomando aqui, para João Calvino, Deus é soberano não apenas no que diz respeito à salvação de pecadores, mas sobre toda a realidade. Como afirma um pastor chamado Derek Thomas, em um artigo sobre a soberania de Deus, lá no site Voltemos ao Evangelho, ele diz o seguinte: Deus é soberano na criação, na providência e na redenção e no julgamento. Essa é a afirmação central da crença cristã e especialmente da teologia reformada. Deus é rei e senhor de todos. Isso aqui condensa muito qual que é o pensamento daqueles que se dizem reformados. Se você se diz calvinista, reformado, certo? Gosta muito de estudar a teologia calvinista, então esse assunto da soberania de Deus é algo de extrema relevância para você, porque é partindo desse entendimento que a gente vai enxergar a nossa vida. Nós enxergamos a vida a partir do óculos, vamos dizer assim, das lentes da soberania de Deus, em que Deus ele é soberano e faz tudo conforme a sua vontade, conforme os seus decretos e tudo conforme ele deseja, na salvação dos pecadores, na redenção dos homens, como diz aqui Derek Thomas, né? Deus na criação, na forma como ele criou todas as coisas, na providência, como ele sustenta todas as coisas, na redenção, como ele salva os pecadores, e no julgamento, como ele vai pôr fim à maldade, como ele vai julgar os ímpios no final de todas as coisas por meio de Cristo. Há quem diga que a maior contribuição teológica de João Calvino, como eu disse, foi a doutrina da predestinação. Muitas pessoas até associam João Calvino é igual a predestinação. Mas, gente, isso é um erro. A predestinação, se você for pegar aqui o livro das Institutas, como está aqui, das Institutas, ele escreve muito pouco a respeito. A maior parte do livro, da sua maior obra, ele escreve a respeito da oração, para você ter uma ideia, né? Porque ele enfatiza toda a ideia de soberania de Deus como algo, como centro de toda a sua teologia, do seu pensamento teológico e também filosófico. Como que Calvino pensava a respeito da soberania de Deus? Para Calvino, a soberania de Deus repousa no fato do próprio Deus ser onipotente, ou seja, dele ser todo-poderoso. Por exemplo, quando Calvino, na sua obra As Institutas, ele vai comentar a respeito da primeira frase da oração do Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás nos céus, ele fala muito sobre essa soberania de Deus. Ele diz da seguinte forma, né? Deus é posto além de todo e qualquer lugar, de sorte que, quando queremos buscá-lo, somos elevados acima de todo o sentido do corpo e da alma.
Então, essa expressão, Pai Nosso que estás no céu, especificamente, né? Então, com essa expressão, ele é elevado acima de toda possibilidade de corrupção ou mudança. Ou seja, Deus, ele é eterno. Aquilo que nós falamos sobre a independência de Deus, ele não é semelhante a nós, né? Finalmente, denota-se que ele abraça e sustém todo mundo e o rege com o seu poder. Então, Calvino destaca a soberania nessa frase, quando ele diz que Deus abraça e sustenta todo mundo pela sua providência, né? E rege o mundo com o seu poder, com o seu senhorio. Ele providencia todas as coisas. Portanto, isto é exatamente como se ele fosse definido como sendo de magnitude ou sublimidade infinita, de essência incomparável, de poder imenso e de imortalidade eterna. Né? Palavras muito bonitas e complexas aqui que Calvino nos trata para dizer o quê? Deus, ele é infinito, ele é eterno, ele é Senhor de todas as coisas, ele quem reina e sustenta tudo. Então não é apenas o aspecto da predestinação, da eleição dos pecadores, certo? Em que Deus é soberano. Nós vamos ver no próximo vídeo um pouco mais do desenvolvimento dos aspectos teológicos desta doutrina, mas, de fato, porque Deus, ele reina sobre tudo e sobre todos. E ainda, né, até mesmo nos nossos afetos particulares, na forma como nós sentimos, na forma como nós vivemos, na forma como nós expressamos os nossos pensamentos e sentimentos, Calvino fala que tudo isso se dá pelo poder de Deus. Veja bem uma outra citação das Institutas, né? Pela inspiração do seu poder, poder de Deus, assim nos instila a vida divina, para que não mais sejamos guiados por nós mesmos, porém regidas por sua ação e impulso. Ou seja, Deus, pelo seu Espírito, pelo poder que ele opera em nós, ele nos faz agir de acordo com a sua vontade, né? De maneira que, se em nós há algum bem, seja mesmo fruto de sua graça. Sem ele, porém, nossas capacidades serão trevas de entendimento e perversidade de coração. O que Calvino diz aqui? Se há algum bem no homem, se o homem pode fazer um bem, mesmo ele sendo mau, mesmo ele sendo aquela pessoa que não conhece a Deus, que não professa a fé cristã, e nós temos muitas pessoas assim que fazem muitas coisas boas não sendo cristãos, certo? Isso procede até mesmo de Deus. É Deus que instila pelo seu poder esses atos de bondade, esses afetos nobres, todas essas coisas que o ser humano tem. Disso nós falamos um pouco mais. Abraham Kuyper desenvolveu mais esse pensamento depois como graça comum, né? Deus estende a sua graça para todas as pessoas. E isso tudo, gente, está de alguma forma ou de outra relacionada com o fato de Deus ser soberano, ser todo-poderoso, né? Todas as coisas acontecem, meus irmãos, porque Deus exerce sua soberania de forma gloriosa e amorosa. Deus é poderoso para nos transformar e dirigir totalmente a vida do homem. É Ele que nos dirige, é Ele que nos transforma. Bem, falei aqui então de 3 nomes de peso para você, certo? Agostinho de Hipona, Ulrico Zwinglio e João Calvino. É claro que há muito mais a ser estudado a respeito dessa doutrina, né, da soberania de Deus. Mas você pode estar pensando, tá, legal, Denis, é muito bacana ter esse entendimento de como que a doutrina ela surgiu, como que ela foi pensada, como que ela foi articulada pelas pessoas. Ok, mas o que você quer dizer, o que nós queremos dizer quando falamos que Deus é soberano? Que Deus é soberano sobre todas as coisas. Primeiramente, eu faço uma indicação de um livro muito precioso, que é do livro Deus é Soberano, do A.W. Pink, para vocês, né? Que é um livro muito bom para você estudar a respeito, com mais profundidade a respeito desse assunto. E o próprio A.W. Pink, ele nos faz a seguinte definição a respeito da soberania de Deus. Ele diz o seguinte: dizer que Deus é soberano é declarar que ele é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que, né, reina sobre todas as coisas. Este é o Deus da Bíblia. Nós começamos já a falar um pouco disso, por isso que eu encorajo você a
assistir aos nossos vídeos anteriores, às nossas aulas anteriores sobre a independência de Deus, sobre a infinitude de Deus. Esses atributos estão totalmente linkados com o fato de Deus ser soberano. Bem, eu quero convidar você a ficar ligado aqui no nosso canal, e especialmente na parte 2 do nosso vídeo. Nós falaremos um pouco mais a respeito dessa doutrina tão importante que é a doutrina da soberania de Deus. Nós falaremos sobre 3 aspectos especificamente dessa doutrina. E não se esqueça, então, não se esqueça de deixar aqui o seu like, certo? Pois essa é a forma que do YouTube entregar os vídeos que a gente faz, né? Por exemplo, se tem pessoa que gosta de teologia, né? Então, quanto mais likes esse vídeo tem, ele vai, então, mostrando ali nesses vídeos, nos seus comerciais, vai entregando essas sugestões para as pessoas que gostam de teologia. E é uma forma das pessoas conhecerem o nosso canal, conhecerem a nossa igreja. Então, quando a gente pede para você dar um like lá, é para você nos ajudar mesmo, ajudar o canal da Igreja Presbiteriana de Osasco, para que as pessoas conheçam um pouco mais da fé reformada, da teologia reformada, para que elas possam ter acesso às transmissões dos nossos cultos, estudos bíblicos e tanta coisa boa que nós temos para compartilhar. Então, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se você gostou, é claro, e compartilhar com as pessoas, seus amigos e familiares. Então, eu vou ficando por aqui, mas nós nos vemos na nossa próxima Terça Teológica. Que Deus abençoe!